Vamos ao teste número 1. One more time. Look at them, look at them. Observem a reação. They're coming. Oh my God. Oh my God. Sim, elas ouvem apenas a voz do seu pastor. Oh my God, this is amazing. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus nos comparou com ovelhas. Sempre vemos isso, mas nunca paramos para estudar as características de uma ovelha. Quero falar de algo muito simples, mas essencial para a nossa vida com Deus. A primeira coisa que precisamos aprender é que existem muitos pastores por aí que pensam que as ovelhas são suas. Em um seminário, a primeira coisa que deveríamos aprender é que isso não é verdade. As ovelhas não pertencem aos pastores. Elas têm um dono, um proprietário, alguém que as ama, alguém que dá a sua vida pelas ovelhas. Enquanto os pastores não descobrirem isto, as divisões nas igrejas serão constantes. Nós pertencemos a Jesus, Supremo Pastor, aquele que deu a vida por nós, então não podemos ultrapassar essa linha. A segunda coisa é que precisamos ter características de ovelhas, não de bodes, cobras ou leão. Ovelha parece com ovelha. Queremos falar de 3 características importantes que poderão mudar sua vida e distinguir se você é uma ovelha ou um bode. Lembrando que, se você não se enquadrar nestas características, não é uma situação desesperadora, pois nós temos um Deus que criou todas as coisas, bodes e ovelhas, e Ele pode muito bem transformar bodes em ovelhas. Primeiro, Deus criou todos os animais. Todos eles foram criados com uma defesa especial. A cobra, o cachorro, o leão, todos têm defesas, mas a ovelha é o único animal terreno que não possui defesa alguma. Ela é totalmente vulnerável. Ela fica no fim da cadeia alimentar, não se defende, não tem habilidades de luta. Isso é muito interessante, pois começamos a descobrir que somos totalmente dependentes do nosso pastor, totalmente dependentes de Jesus. Quando a Bíblia diz que ele deu a vida por suas ovelhas, é porque se alguém não fizesse isso, todas as ovelhas estariam perdidas, pois elas não têm como se defender sozinhas. Seria muito bom se essa característica fosse evidente em nós, pois sempre queremos nos defender, sempre a nossa justiça própria quer prevalecer, sempre achamos que estamos certos, e lutamos por isso até o fim. Isto acontece com todos nós. Muitas vezes parecemos mais com cobras do que com ovelhas. É só alguém pisar em nós que queremos picar, ou picamos mesmo. A Bíblia diz que Ele é quem nos defende, quem nos protege. Não podemos perder essa característica. Somos ovelhas e não cobras. A Bíblia diz que devemos lançar sobre Ele as nossas ansiedades, pois Ele tem cuidado de nós. Quando nos defendemos, estamos dizendo para o próprio Jesus: não preciso do Senhor, sua defesa não serve para mim, as suas decisões sobre meus problemas não são as melhores, o Senhor não sabe o que é melhor para mim. Segundo, a ovelha produz lã o tempo todo. Desde que nasce, ela produz lã. Quanto mais tosquiada, mais ela produz. Ela não para de fazer alguma coisa. Ela não precisa de ninguém para dizer. Produzir é algo natural dela. Ela não precisa de nenhuma técnica nova. Ela simplesmente produz. Não para. Não depende de nada para isso. Ela está sempre gerando alguma coisa. Ela frutifica sempre. Em outras palavras, elas entendem o princípio de transbordar.
ganhar vidas, falar de Jesus, viver Jesus, tomar iniciativa, não ficar parada, não esperar as coisas acontecerem, fazer as coisas acontecerem. Seus dons e talentos não servem para você, eles servem para Deus e para os outros. Quem pensa que é dono de seus talentos está redondamente enganado. Tudo o que Deus lhe deu é para gerar mais vidas, é para edificar o corpo de Cristo. Terceiro, as ovelhas não comem qualquer coisa, elas não se alimentam de porcaria. Você sabe como são chamados os bodes no interior? São chamados de lixeiros do sertão, pois tudo que viu na frente deles, eles comem, tudo o que parece ser apetitoso. Comem latas, comem plásticos, qualquer coisa. Uma ovelha come capim, o capim precisa estar novo, precisa estar fresquinho, precisa estar bom. Ela não come qualquer porcaria, não fica atrás de todo tipo de alimento. Aparece uma novidade ali e já corre para ver o que é, já quer experimentar, nem sabe de onde veio, nem sabe quem produziu, não sabe se vai fazer bem ou mal, já vai comendo. Isto não é normal de uma ovelha. Deus sempre tem algo novo para você, fresquinho, mas só existe uma fonte, a palavra. Uma fonte não pode jorrar água suja ou limpa. A palavra só tem água limpa. Quarto, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Esta é a mais importante característica de uma ovelha, escutar a voz do Senhor. Um amigo esteve na África e lá viu um grande lago onde muitos animais iam beber água. De repente, chegou um pastor com umas 200 ovelhas e elas começaram a beber. Depois chegou outro pastor. Então o irmão falou: "Meu Deus, como ele vai saber quais são as ovelhas dele?" Depois chegou mais um, com mais uma quantidade de ovelhas. Então percebi que os pastores ficaram conversando, enquanto as ovelhas bebiam. Daqui a pouco foi saindo um por um, e as ovelhas escutaram a voz de cada pastor chamando-as e cada rebanho seguiu ao seu pastor, sem se misturar. Muitas vezes escutamos a voz de Deus, mas não a seguimos. Deus está gritando em nossos ouvidos: "Faz isso, vai para lá, vem para cá", e nós seguimos. Então não adianta simplesmente escutar. Muitos dizem: "Estou esperando Deus falar comigo", e Deus já está falando, está usando esta palavra, está usando o pastor da igreja, está usando um irmão, mas ele não toma uma atitude, pois está escutando a voz de Deus, mas não está entendendo, não a segue. Precisamos ser conhecidos por Ele, fazer parte das ovelhas dele. Ele nos conhece, conhece todas as nossas características e muitas vezes é necessário tomarmos certas atitudes para nosso bem. Seguir, não só escutar, mas conhecer e seguir. O Filho de Deus não fica confundido, ele sabe, ele discerne. A palavra diz que o espiritual discerne bem tudo e ele mesmo não é discernido por ninguém. Esta última característica, ele sabia que seria difícil para nós, ele sabia que precisaria fazer um sacrifício para entendermos verdadeiramente o que ele queria de nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías 53:7. A ovelha é o único animal que não faz barulho para morrer. Não reclama quando precisa ser sacrificada, não reclama das circunstâncias, não se irrita.